Os boletos estão em dia, é hora de negociar as dívidas atrasadas, como estão as dívidas, os financiamentos, os consórcios. A gente convidou o André, que é consultor financeiro, para ajudar a gente nessa missão de tirar esse peso das costas, que eu sempre falo que dívida é dor de cabeça, né? A gente, quando deve, a gente dorme menos. Briga mais, é verdade. A gente não rende nada, né, André? Boa tarde, nem te dei boa tarde. Tô acelerada hoje. Nem te dei boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Gente, eu estava falando pro André que quando a gente estava discutindo sobre o que falar com vocês, e ele falou pra gente falar sobre negociação de dívidas. E na minha cabeça, dívida é quando a gente está devendo. Se eu tenho um carro financiado, quando a gente está atrasado, né, ali na dívida, se eu tenho um carro financiado, a casa financiada, um empréstimo, e eu estou pagando em dia, eu achei que isso não era dívida. O André acabou com a minha segunda-feira. Explica, André. É um momento um pouco infeliz para falar sobre isso, mas a verdade é essa, Flávia, que um conceito bom de gravar isso é que dívida é tudo aquilo que cobra ou já cobrou juros de você, estando em dia ou não. Então, assim, se eu tenho uma parcela, seja no cartão de crédito, seja... lembrou do cartão ainda, no boleto, todas as parcelas eu pago em dia, as pessoas comumente acham que não, eu não tenho dívidas, eu pago todas as minhas prestações, os meus financiamentos em dia. Não, você tem uma dívida, ou várias, mas a questão é que você está pagando em dívida, você está cumprindo com o compromisso. Quando eu deixo de pagar, que vence a parcela, eu não pago, aí sim eu me torno um inadimplente. Né? Então tem essa diferença. Então qualquer parcelamento que se tenha já é uma dívida, é importante olhar para isso. Muita gente colocou a mão na cabeça agora e pensou, estou endividada. Isso acontece. E quando a gente já tem, né, essa dívida fixa e vai entrando um dinheirinho a mais, quando vale a pena a gente pagar? Que tem, por exemplo, acordos que a gente faz, que se você paga a última parcela, diminui. Isso vale a pena? Assim? Vale. Geralmente vale a pena porque o juro ele é calculado com relação ao tempo, a expectativa do tempo que você vai levar para pagar o financiamento todo. Quando eu antecipo isso, eu pago menos. Né? Então, eu reduzo o juro que eu tenho que pagar sobre aquele financiamento. Então, tudo que eu conseguir antecipar de dívida, de empréstimos, seja pagando parcelas antecipadas ou amortizando o saldo devedor, por exemplo, no caso do financiamento imobiliário, que é muito comum essa questão de avaliar o financiamento pelo saldo devedor, vale a pena sim, tanto pela questão dos juros, mas também por se ver livre daquele peso, daquele compromisso no orçamento. E quando que vale a pena a gente pedir a revisão dos juros? Em que tipo de dívida? Assim, o ideal é você sempre acompanhar, né? Porque o empréstimo, a dívida, nada mais é do que um produto financeiro e ele é oferecido no mercado por várias instituições e cada uma tem um critério e uma forma de oferecer, né? E um valor a oferecer que é o juro. Então é importante sempre acompanhar, porque hoje já existe para alguns tipos de dívida a possibilidade de você fazer a portabilidade desse crédito, que é você migrar de uma instituição para outra, onde você avalia os critérios, se é vantagem ou não, né? Entre eles a menor taxa de juros. Então, às vezes, o simples fato de você migrar de uma instituição para outra, mesmo mantendo o financiamento, você já reduz essa dívida porque a taxa de juros que aquela instituição está oferecendo é menor. Entendi. Então, compensa sempre analisar, sempre estar acompanhando se vale a pena mudar ou não. E a dica agora para quem realmente não está dando conta, está com tudo atrasado, faz o quê? Encarar, né, a situação, não tem muito para onde fugir. O principal, a primeira dica é essa, a gente encarar a realidade e se preparar para ela, mas não largar a mão, assim, não renunciar ao processo. Né? Não esquecer. Se bem não que não consegue, né? Todo mundo consegue, ligando no trabalho, no celular. E às vezes tem situações que as pessoas ficam tão transtornadas emocionalmente que acabam abandonando aquilo, sabe? Renunciando ao pagamento. Então, avise o credor, entre em contato, leia o contrato novamente, identifique quais são as opções que se tem para quitar, avise antes, mesmo que caso você consiga antes de vencer, avisar que você não vai conseguir pagar para já tentar uma negociação e aí revisar todo o orçamento, o planejamento financeiro para buscar sobras de recurso, vale até buscar alternativas de renda extra, para que você consiga direcionar a maior parte dos recursos possíveis para quitar essa dívida ou para guardar esse dinheiro e aí sim entrar numa negociação, que é sempre importante ter condições de negociar. E aí quando negociar ou renegociar,
fazer numa condição que eu consiga cumprir com aquilo, né? Porque nesse momento a confiança, a responsabilidade pesa muito. Você falou ali da questão do contrato. Tem muita gente que assina, mas não dá atenção ali ao que está fechando, ao que está negociando? A maioria. E isso é um hábito muito errado. Assim, a gente ressalta que é importante ler tudo, né? E ler com calma, com tranquilidade, para saber onde você está entrando e, se tiver dúvida, procurar um advogado ou não assinar naquele momento. Aproveitando a sua visita, já vou fazer uma outra pergunta que não tem muita relação com esse, mas tem. Financiamento de imóvel, ainda vale a pena? Tem um debate em cima disso, né? Que às vezes não vale, que vale a pena a pessoa morar de aluguel, mas a gente tem, mesmo a casa financiada, a gente tem aquele apego, minha casa. Sim, sim. O que você acha? Financeiramente falando, não vale. Não. Em nenhum momento. Justamente porque o juro que você vai pagar, se você pega a parcela e multiplica pelo tempo que você vai pagar às vezes 2 ou 3 vezes a casa. André, quem conta, assim, quem multiplica essas parcelas depois que calculou com juros é só quem trabalha na área financeira. A gente É o não nosso calcula. papel, Eu não né? calculo. Eu não calculo de forma alguma. Mas assim, na maioria dos casos, você comprar um imóvel financiado é pior financeiramente do que você guardar o dinheiro e você comprá-lo à vista, investindo esse dinheiro nesse tempo. Você consegue comprar, em média, em 1 a 2 terços do tempo do financiamento, se você guardar esse valor. Mas aí é a palavra que a gente, né, tem que aprender, guardar. Exato. Guardar. Guardar e aprender a lidar com a ansiedade e com as expectativas, né? Cada coisa no seu tempo, aí a vida vai mais leve. Muito obrigada.